O diretor da Polícia Federal confirmou hoje que os investigadores descobriram mais uma joia que foi negociada por Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Segundo Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, a nova prova agrava o caso. Bom, Jair Bolsonaro pode responder por peculato, que é quando você tem uma apropriação indevida ou você, de alguma forma, se apropria de algo que você deveria justificar, relacionar, enfim. Além das joias já trazidas nesse processo, agora parece que tem mais uma. O Andrei, ele menciona o seguinte, a nossa diligência localizou que, além dessas joias que já sabíamos que existiam, houve negociação de outra joia que não estava no foco dessa investigação. Não sei se ela já foi vendida ou não, mas houve o encontro de um novo bem vendido ou tentado ser vendido no exterior. E aí, Fábio Piperno? Eu queria saber, bom, primeiro, onde é que está essa joia agora? Se está com quem tentou vender, com o suposto comprador, se ela foi apreendida. Então, e por que essa denúncia foi conectada às anteriores? Então, são respostas, e aqui não é querer subestimar o teor dessa denúncia ou a importância dela. É querer realmente entender como é que essa joia se enquadra nesse mesmo episódio que diz respeito às outras que geraram esse processo tão nebuloso. O diretor da Polícia Federal disse que isso robustece bastante a investigação. Então, se ele chegou a essa conclusão, eu imagino que ele tenha muito mais informações do que tenha sido já, enfim, divulgado. Agora, é importante também que ele explique para a opinião, já que ele disse isso, por que isso robustece as denúncias anteriores, por si só, já bastante graves. Porque a gente está falando de um crime de peculato que tem de 2 a 12 anos de prisão, mais multa, Gustavo Segré. Bom, eu espero que na investigação coloquem bem o CEP, para que não dê nenhum problema no futuro que possa alterar a investigação. Eu acho que tem que ter investigação. Não me parece prudente, por parte do delegado, fazer uma opinião de percepção pessoal, até porque a Polícia Federal entrega o material para o Ministério Público é quem determina se acata essa denúncia, o Ministério Público apresenta para a Justiça e é a Justiça que finalmente termina definindo se é ou não é a continuidade desse processo já em instância judicial, A partir desse momento passa a ser uma pessoa com um processo judicial sendo investigado. A Polícia Federal, se não estou lembrando mal, ela indicia quando tem essa prova ou essa semiprova e passa para o Ministério Público. Mas não me parece que seja útil à investigação uma presunção pessoal de alguém que está investigando. Por que você acha que seria uma presunção pessoal? O fato de falar que isso pode agravar a situação, quem determina isso deveria ser a Justiça, não uma pessoa que está colhendo informações, que está investigando com muito bom critério, com muita experiência, numa instituição muito reconhecida, valorada e respeitada, mas que sempre tem aquela questão subjetiva que, de alguma maneira, vai permitir que uma grande parte das pessoas digam que isso está sendo tendencioso e outra grande parte das pessoas diga que isso está sendo certo. Zé, você acha que isso traz uma análise pessoal do diretor da Polícia Federal? A gente vê que há um cerco jurídico contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é só contra ele, mas também contra aliados próximos a ele, A origem de todo esse processo aí é a história do cartão de vacina. E aí foi ali que prenderam o Cid, o coronel Cid, tenente-coronel Cid, e já sabiam que prendendo ele poderia fazer ali a delação. Em seguida pegaram o pai dele, aquela foto horrorosa, mostrando que o pai dele foi refletido na caixa, que guardava as joias, a fotografia do pai dele. Aquilo ali foi um horror. Inclusive para os generais do Exército, que acharam aquilo ali uma humilhação para um general, ter um envolvimento naquilo. E aí o acordo foi fechado e que se puxou várias situações, inclusive essa de vendas das joias. Esse é um assunto ainda não resolvido juridicamente. Não há uma comprovação jurídica tácita, perfeita, de que os bens presenteados ao presidente, principalmente no exterior, não seriam da família, não seriam dele. O que há é uma decisão do Conselho de Ética da Presidência da República, mostrando ali que há limites para servidor público receber presentes,
Então, é uma investigação que, primeiro, que estragou a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa coisa de joias, fotografia das joias, esse nome joias, estragou a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que você acha, Gani? Eu pode acho concluir, que desculpa, é uma coisa Zé. ali, meio pessoal. Como? Não, desculpa, conclua, por favor, só repita a frase final que você disse. Não, eu já concluí, que acho que mesmo há uma perseguição ali da família ao presidente Jair Bolsonaro. Você considera uma perseguição, Gani? Eu acho que sim, ele é atacado em vários pontos, né? Piperno já está se manifestando. Já teve eu Fishing abro espaço pra você, Expedition, Piperno. né? Então, usam ali uma busca e apreensão no Mauro Cid para ver se cavuca alguma coisa, se acha alguma coisa, né, Piperno? Para daí que não tem nada a ver com a investigação. Bastante, né? Então, que não tem nada a ver com a investigação, inquérito inicial. Então, é a pescaria probatória. E foi exitosa essa pescaria probatória. Mas eu vejo, sim, que há um peso muito mais forte da justiça em relação ao ex-presidente do que a outros políticos, por exemplo. A justiça age com todo o rigor da lei, ao passo dele ser... tudo bem que isso já foi... nisso ele já foi absolvido de importunar uma baleia, né? Eu tenho uma dúvida, e é uma dúvida de verdade. O peculato seria o crime por ele pegar uma questão que deram e ele tentar vender ou por ficar com isso? Essa é uma dúvida que tenho, porque há pouco tempo atrás saiu uma determinação, não lembro se era do TCU, da AGU, em que permitiam que o presidente Lula tivesse um relógio que foi, da mesma maneira, entregue por, na época, o presidente da França, e nesse caso ele não vendeu. Então a dúvida é, se ele tivesse vendido, teria cometido peculato também? E o fato de não vender não é peculato? Tem uma questão jurídica que faz muita diferença nisso. Olha, duas, né? É ele se apropriar de maneira indevida de algo que deveria ser da União. Então, se ele recebe... Não, isso. Tá, mas então, se ela recebe um relógio do Bolsonaro, é crime um relógio do A outro? dúvida do segredo tem um fundamento, mas ela também, depois disso, ela já teve uma regulamentação. Não, então vamos lá. Não, dá o teu argumento, eu vou... Houve depois... Até 2016 havia esse tipo não, aí que tá. Não existe uma lei. O que existe é uma orientação do TCU dizendo que presentes que não são pessoais, de uso estritamente pessoal, deveriam ser devolvidos ao erário público. É uma orientação do TCU, mas isso não é uma lei. Qual que é o erro que eu vejo ali? Recebem a joia de presente, deveriam ter trazido essa joia numa mala consular, avisando, e aí o ministro, o assessor do ministro Bento Albuquerque, na mochila traz a joia, passa ali, tenta passar pela Receita Federal, né? O pessoal que aí está no aeroporto lá, né? Você tem que ter o fiscal da Receita, tenta passar, o fiscal da Receita fala, opa, né? Você para cá, vou revistar. E aí começa toda essa história, Evandro, né? Então, houve ali, de fato, uma tentativa do que a gente chama descaminho, né? De você não passar pela Receita Federal, não declarando os bens. Agora, de fato, o que alega a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele não se apropriou daquilo, né? Não ficou... Não. Eu tô falando que a defesa... Bom, tudo jóia, Bolsolândia, porque então, aí tem um outro detalhe. O advogado do presidente Bolsonaro, inclusive, chegou a Sim, aí o que aconteceu? Ou seja, no primeiro momento tinha se apossado... mas venderam, mas não se sabe de quem veio a ordem para vender, quem vendeu, e aí o ACF recomprou. O advogado do Bolsonaro recomprou as joias, né? Venderam lá no exterior e recomprou. Agora, a questão... ainda disse que foi generoso com o erário, porque com o dinheiro dele ele... O meu ponto é que receber um presente de uma autoridade do exterior e ter ficado com o presente não significa que seja crime, porque há uma orientação do TCU, mas não há nenhuma lei
que diga que isso é crime. Agora, de fato, ele deveria ter devolvido ao erário público. Eu até entrei aqui no site do Conselho Nacional do Ministério Público para trazer o que prevê o crime de peculato, que é, segundo o Ministério Público, um dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Caracteriza-se pela apropriação efetuada pelo funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Ou seja, se as investigações apontarem que Jair Bolsonaro tentou vender algo para proveito próprio, sendo particular ou público, tal, por isso ele poderia ser indiciado pelo crime de peculato. E talvez aí... Com pena de 2 a 12 anos de prisão. Explique a tentativa do ASEF, a tentativa não, ele foi lá e recomprou, né, justamente para não ter esse tipo de problema. Ele é muito generoso.